Boa tarde. Desculpa o atraso. Hoje nós vamos fazer um estudo da estante espírita. Vocês sabem o que é a estante espírita? Então, a estante espírita é um estudo que está sendo feito uma vez ao mês nas palestras de segunda, quinta ou sexta sobre um livro qualquer da doutrina. Então, escolhe-se um livro e aí a gente fala, conta um pouco a história desse livro para motivar as pessoas a lerem, né? A conhecerem a obra. Então, desse mês é a estante espírita sobre o livro A Caminho da Luz. Esse livro aqui, ele foi editado pelo Espírito Emmanuel, a Francisco Cândido Xavier. Tem aquelas 4 edições que estão ali. Foi editado entre 17 de agosto e 21 de setembro de 1938, às portas da Segunda Guerra Mundial, e Emmanuel, na conclusão, já fala sobre os tempos difíceis que iriam acontecer. E realmente, logo depois, ele foi escrito nessa época, ainda em 38, mas ele só foi publicado em 39. E aí a guerra já tinha estourado, né? Então, para a gente ver, isso é mais uma prova dos espíritos, né? Da veracidade da psicografia, da veracidade da comunicação dos espíritos. Então ali as 4 capas, aquela ali está sendo a mais atual, a maior, né? Então vamos lá, falar um pouquinho. São 25 capítulos, esse é o índice, é um livro que eu realmente recomendo, como diz um amigo meu, com força. Eu recomendo com vontade, porque esse livro aqui é o resumo da história da civilização. Desse tamanho aqui, ó. Dividido didaticamente, com uma facilidade de leitura, com subtópicos, subitens. Inclusive, toda vez que eu ia fazer o vestibular, eu lia esse livro para me ajudar na história, na parte de história, na parte de conhecimentos gerais. Era esse e o História sobre a Ótica do Espiritismo também me ajudou bastante. E ele nos dá a capacidade de síntese de Emmanuel. Você contar a história da civilização num livro deste tamanho, menor do que os romances que ele mesmo dita, né? Realmente é uma das características do espírito superior, capacidade de síntese. Você falar muita coisa em poucas palavras. Vamos ver. Sim. No antelóquio, Emmanuel vem nos trazendo o seguinte: não deverá ser este um trabalho histórico, a história do mundo já está compilada e feita. Então ele não queria mudar nada, aliás, os espíritos superiores não mudam nada, né? Nós é que temos que fazer a nossa história, nós estamos encarnados, tudo é com o nosso livre-arbítrio, eles não se metem nessas coisas. O espírito que se mete na vida dos encarnados, a gente já tem que colocar um pé atrás quanto à sua superioridade, né? Nossa contribuição será a tese religiosa, elucidando a influência sagrada da fé e o ascendente espiritual no curso de todas as civilizações terrestres. Então ele vem nos mostrar como a influência sagrada da fé está embutida em todos os atos da história da civilização. Os príncipes do mundo voltaram ao teatro de sua vaidade orgulhosa no indumento humilde dos escravos. Olha só. Só Jesus não passou na caminhada dolorosa das raças. Todas as coisas humanas passaram, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Isso é Emmanuel trazendo-nos ainda na introdução da obra, né? No capítulo 1, ele vem trazendo para a gente, olha só, eu falei que era a história da civilização, mas é um pouquinho antes. Fala-nos sobre a gênese planetária, a comunidade dos espíritos puros. Existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, Deus, responsável pela vida de todas as coletividades planetárias. Jesus é um dos membros divinos. Olha lá. Comunidade de espíritos puros e eleitos. Ele traz pra gente a criação da Lua. Gente, eu estou dando bem uma pincelada muito alta, né? Então vem trazendo lá que o
orbe nascente necessitaria da sua luz polarizada, cujo suave magnetismo atuaria na criação e reprodução de todas as espécies. É por isso que os nascimentos são contados por luas, desde os povos primitivos, né? Então, além de ser uma âncora para a Terra, o magnetismo dela ajuda na criação e na reprodução de todas as espécies, plantas, animais, né? Nosso nascimento, nos variados reinos da natureza. Interessante isso, né? Porque tem gente que fica falando, isso é lenda. Isso é lindíssimo, né? O magnetismo da Lua. Ainda no capítulo 1, Jesus organizou o cenário da vida, criando sob as vistas de Deus indispensáveis existências dos seres do porvir. Muito bonito. Foi o divino escultor e continua sendo, né? Na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra, responsável pela vida humana. Qual é o nome desse elemento viscoso, o pessoal que estuda? Quase, parece. Parece com ectoplasma, mas não é ectoplasma. É o quê? Não gosto. Jesus, precisa. Só para sair do primário. Hã? Só para sair do primário. Oi. Começa de novo. Então, esse elemento viscoso que cobriu toda a Terra, que foi o início da vida unicelular do planeta, tem um nome. Parece com ectoplasma, mas não é não. Protoplasma, tá ali, ó. Já está escrito. É popularmente. Então, com essa massa gelatinosa nascia no orbe protoplasma, né? Responsável pela vida unicelular. As organizações unicelulares se multiplicam na temperatura térmica dos oceanos. Esses seres rudimentares somente revelam um sentido, o do tato. Olha que interessante. Né? Primeiro, o único sentido que se tinha, né, de seres vivos no planeta, o único que tinha era o tato, que deu origem a todos os outros. Vocês sabiam disso? Não sabia não, vocês sabiam? Também não. Milhares de anos foram precisos aos operários de Jesus nos serviços da elaboração paciente das formas. Lindo! Olha lá que legal! O escorpião, que é gêmeo dos crustáceos marinhos, conserva até hoje, de modo geral, a forma primitiva. Então, se você quer saber como era uma forma primitiva lá da criação ainda dos seres, é só olhar o escorpião. Bem parecido, né? Adão e Eva constituem uma... Na verdade, o escorpião está mostrando aqui o que seria o similar dele na época, né? Olha lá, porque o escorpião ele é mais terrestre, esse daqui é marinho. Esqueci o nome desse rapazinho. Adão e Eva constituíam uma lembrança dos espíritos degradados, como Caim e Abel. São dois símbolos para a personalidade das criaturas. Isso é uma simbologia, gente. Então, Caim e Abel, eles vêm como símbolo da personalidade, né, das pessoas, como elas podem ser. Um estudo psicológico mais aprofundado pode falar muito para a gente sobre isso, elucidar muita coisa. Assim como Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degradados. E a gente vai falar já neles. Não houve propriamente uma descida da árvore, porque na ciência atual, o que se acha é que uma espécie de primatas, de repente, evoluiu e passou a ser um ser humano. Né? Na verdade, todas as categorias Homo sapiens, Homo sapiens sapiens, enfim. Mas não foi propriamente uma descida da árvore do macaco. A gente vai ver já como esse progresso se fez. O homem e o símio tiveram a sua evolução em pontos convergentes, quer dizer, existia uma espécie e, de repente, uma espécie continuou sendo símio e outra espécie evoluiu para o ser humano. Porque se fosse assim, não haveria macaco hoje em dia, né? Todos eles teriam evoluído a seres humanos. Até que um dia, as hostes do invisível operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual pré-existente dos homens primitivos. Vamos ver que modificação é essa. As raças adâmicas. O sistema de capela ou de casa. Bom, a 42 anos-luz da Terra, isso significa que, viajando na velocidade da luz, nós levaríamos 42 anos para chegar até lá.
E não é tão longe isso não, hein? Ela é meio que vizinha, tá? Esse sistema é meio que vizinha. No universo é meio que tá do lado. A vizinha de porta. Existe uma constelação que se chama Cocheiro, constelação de Cocheiro. E lá tem um sistema. Aqui não tem o sistema solar, né? Porque o Sol é a estrela. Lá tem um sistema que é de Capela ou de Cabra. Então, a estrela de lá, que seria o Sol dele, se chama Cabra ou Capela. Nesse sistema de Cabra ou Capela, existem vários orbes. Como aqui nós temos, né? No nosso sistema solar nós não temos vários planetas. A mesma coisa acontece lá. Quase todos os mundos desse sistema estavam purificados física e moralmente. Há muitos milênios, um dos orbes desse sistema, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingira a culminância de um dos ciclos evolutivos. Então é como se naquela época eles estivessem no mesmo nível de progresso que a Terra está hoje. Ficou claro isso? Então vamos lá, continuar contando a história. O que aconteceu? Uma turma estava atrapalhando a transição desse planeta para um mundo de regeneração. E aí o que aconteceu? Pegou esses milhares de espíritos que estavam trabalhando, não deve ser milhares ou milhões, acho que eram milhões. E Jesus recebeu aquela turba de seres sofredores e infelizes, prometendo-lhes a sua vida no porvir. Por que Jesus recebeu? Porque Jesus é o governador da Terra. Então, eles foram mandados lá desse orbe, aqui para a Terra. E aí Jesus reuniu todos eles, falou, vocês são muito bem-vindos aqui, vocês vão ajudar aqui no progresso do planeta, e quando chegar a hora, eu vou estar com vocês, eu estarei aí, eu vou reencarnar também. Então reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas. Nessa época eram esqueci o nome. Daqui a pouco vai aparecer, eu devo ter colocado. O tipo de... o Homo primatas, se não me engano. Ainda estava uma forma muito parecida ainda com os primatas. O ser humano ainda estava no início da sua forma, da sua compreensão física, ainda estava evoluindo, ainda estava no início do seu progresso, ainda estava muito mais parecido com o primata do que com o humano. Com o auxílio desses espíritos degradados, as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências na forma, né? Isso que eu estou falando, eles ainda estavam muito... E aí, como eles reencarnaram no seio das raças ignorantes e primitivas, eles lembravam o paraíso perdido nos firmamentos. Esses espíritos que reencarnaram nessas raças primitivas aqui, eles tinham uma saudade imensa, instintiva, de que eles tinham perdido o paraíso. Você imagina, você está num planeta como a Terra, você tem tudo que a gente tem aqui. Água encanada, esgoto, internet, né? De repente, você reencarna num planeta que não tem ainda a escrita. Vai dar saudade de alguma coisa, né? Instintivamente você vai pensar assim, o que eu estou fazendo aqui? Essa impressão ficou gravada no espírito, que trouxe-nos a lenda e o mito do paraíso perdido. Eu estava no paraíso e fui expulso. Então, essa é a lenda adâmica, né? A gente sabe muito bem disso com a ciência, que o criacionismo é um mito, é uma lenda, né? O nosso processo está sendo evolutivo. Então, nascemos ascendentes da raça branca. Por que nascemos ascendentes da raça branca? Porque aqui na Terra só existiam as raças amarela, a China, milenária, e a negra, na África. A Luzia, lembra? Já apareceu até no Fantástico essa pesquisa toda científica, né? Então nós só tínhamos os negros e os amarelos aqui. Então eles deram origem à raça branca e eles vieram trazendo 4 raças que a gente vai ver já já. Não obstante as lições do Cristo, diz José Manuel, os homens brancos esqueceram os sagrados compromissos. E vamos ver que compromisso era esse. O compromisso que eles tiveram com Cristo era de: eu vou me melhorar para poder voltar para o meu paraíso, né, que era lá no sistema de Capela.
E vou me melhorar como? Ajudando o progresso, impulsionando a evolução deste planeta aqui. Mas esqueceram. Muitos séculos de sofrimentos expiatórios, alguns ainda permanecem na Terra. Alguns espíritos capelinos ainda estão na Terra. Isso em 1938. Provavelmente não deve ter ido embora ainda, né? E de 38 para cá, se a gente está falando de milhões de anos, 38 para cá é 1 minuto. Certo? 4 grandes povos. Bom, a raça negra e a raça amarela já existiam aqui. O grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Foram esses os hindus, os israelitas, hebreus, os egípcios e os indo-europeus, que depois se chamaram árias. Cristo enviou periodicamente os seus missionários e mensageiros, conforme prometeram. Ele não vem ensinando. Engraçado que eu tenho uma amiga que ela é budista, ela fala assim: Lívia, muitas das coisas que Jesus falou há 2000 anos, Buda já falou há milênios. Eu falei: sim, porque Buda é missionário de Jesus. Que Jesus já era o Espírito puro antes da formação da Terra. Então ele pede auxílio aos seus missionários, seus mensageiros, Buda, Krishna, Forri, Confúcio. Ele vai enviando esses mensageiros para ir preparando a sua vinda, e claro, porque ele nunca deixa a gente abandonado. Ele tem que, de algum jeito, mandar um WhatsApp para a gente. Ele ainda não tinha vindo, né? Ele mandava um WhatsApp, manda um aí. Cada hora vem mensagem interessante. Mas é difícil para ela entender isso. É difícil para ela entender que o espírito que veio depois era superior ao que tinha vindo muito antes, enfim, cada um no seu tempo. Eis porque as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário, né? O próprio povo hebreu, ele vem cantando a chegada do Messias desde o Antigo Testamento, né? Eles vêm cantando: o Messias vai chegar, estão esperando o Messias. Por quê? Porque eles lembravam daquela reunião que teve com Cristo. Ele e todos os outros povos da raça branca. A civilização egípcia. Isso está no capítulo 4, olha lá. O Egito está ali no norte da África, né, do continente africano. E interessante que... Tem aquele negocinho aqui? Tem. Esses povos, quando eles chegaram aqui, tá? Vieram aqui, que foram os hebreus, aqui na Índia, os indo-europeus também, e quem mais? Chegaram aqui, todos eles. E aí os egípcios, eles passaram pelo Istmo de Suez, aqui, esse pedacinho aqui, tá vendo esse pedacinho aqui? E chegaram até o Egito. Muitos outros também continuaram atravessando o norte da África e chegaram na Atlântida. Nos diz nesse livro Emmanuel. Então, houve Atlântida, né? Está lá no livro Emmanuel dizendo: chegaram na Atlântida, que a gente sabe qual foi o fim dela, né? Que ela fundou. Aqui o Istmo de Suez, aqui dá para ver melhorzinho, aqui, ó. Aqui, bem aqui. Canal de Suez. Aqui. Aí ele passou daqui, da parte do Oriente Médio, para o norte da África, para o Egito. Olha lá onde é que está o Egito. Então a civilização egípcia foi uma das primeiras civilizações da antiguidade. Uma das, tá? Uma das. A primeira mesmo foi a China. Desenvolveu-se a partir de 3.500 anos antes de Cristo e durou até cerca de 3.000 anos. Os egípcios deixaram-nos contributos muito importantes. A gente sabe que a matemática, a gente sabe que muito de calendário, muito essa parte de canalização, de esgoto, de água, tudo isso foi os egípcios, né, que deixaram para nós. E aí também dizendo no livro, dentre os espíritos degradados na Terra, aqueles que foram exilados para cá, esses espíritos também são conhecidos como os exilados de capela. Vocês já devem ter ouvido falar nesse termo. Os que constituíram a civilização egípcia foram os que mais se destacaram na prática do bem e no culto da verdade. Eles eram os que tinham menos débito, né? Então, em razão de seus elevados patrimônios morais, olha só, guardavam no íntimo uma lembrança das experiências de sua pátria distante, um desejo de trabalhar para regressar, uma saudade do céu
foi a base de todas as religiões. É por isso que as pessoas, quando vão falar alguma coisa de vida espiritual, elas olham para o céu. Porque eles vieram de algum lugar do universo. Porque a gente sabe que o céu não é um lugar que você possa olhar, não é um lugar limitado, não é um lugar circunscrito, né? O céu é uma outra dimensão. Mas por que quando a gente vai rezar, a gente olha para cima? A gente olha para o céu. Porque do céu eles vieram, para eles o paraíso está lá. Interessante, né? E o culto à morte foi altamente desenvolvido. A gente sabe que eles faziam as pirâmides, não é? E se mumificavam. Claro que num entendimento, numa interpretação, né, um pouco equivocada, para eles era aquele corpo que ia voltar. Como muitos de nossos irmãos ainda, hoje em dia, né, de outras religiões, também acreditam, que é o próprio corpo que um dia vai retornar para o juízo final. Então, quer dizer, da época deles, a gente até, né, pode compreender esse equívoco na interpretação, porque se até hoje as pessoas ainda pensam assim, então eles faziam aquilo na certeza de que eles iam retornar, tanto em corpo e também na certeza de uma outra vida, de uma vida espiritual, né? Aí vem a Índia, a organização hindu. A localização da Índia é essa daqui, né? Aqui. Sul do continente asiático. Lembrando, gente, rapidinho, a gente tinha Atlântida aqui, a formação geológica não era essa que está agora, né? Teve muita transformação, já não era Pangeia, não estava ainda tudo agarrado, mas teve muita modificação. Só para vocês terem uma ideia, quando a Atlântida afundou, foi aberto aqui o... Qual é o nome desse canal mesmo, hein? Qual é o nome dessa abertura aqui que vai para o Mediterrâneo? Como é que é o nome? Bom, enfim, essa abertura aqui para o Mediterrâneo ela não existia. Isso daqui era um grande mar. E aí, quando a Atlântida afundou, abriu isso daqui. Eu vou ficar devendo assim para vocês que eu esqueci a cabeça. A organização hindu, olha lá. Krishna, Buda e outros grandes enviados de Jesus ao plano material para suas exposições salvadoras foram compreendidas pelo grande povo, o qual seu amor fora derramado, né? Os hindus, eles creem, eles adoram, né? Veneram Buda, Krishna, que tem ensinamentos maravilhosos que, inclusive, Joana de Ângeles se baseia muito no budismo, muito nos ensinamentos de Buda, né, para trazer para a gente a série psicológica dela, né, Joselina? Cadê a Joselina? Não sei que fosse a Joselina, tá aí. Né, Creuza? Você aí. Tá, Regininha, né, Regina? Pois é. Então, as almas exiladas naquela parte do Oriente, na Índia, haviam recebido da misericórdia do Cristo muita coisa, né? De cuja palavra de amor e de cuja figura luminosa guardaram as mais comovedoras recordações. Isso tudo daquela reunião no astral, traduzidas na beleza dos Vedas e dos Upanishads. Os Upanishads são textos que tiveram como origem os textos Vedas. É como se fosse a Bíblia dos indianos, né? São os textos sagrados dos indianos. Foram elas as primeiras vozes da filosofia e da religião no mundo terrestre, como provido de uma raça de profetas, de mestres e iniciados, em cujas tradições iam beber a verdade os homens e os povos do porvir. Muito bonito, né? As religiões vieram de lá. E agora que a gente está se preocupando em estudar mais essa parte da filosofia oriental, não é? Por que será? Será que eles ficaram um pouco isolados? Apesar de todo esse amor proferido, o povo hindu deixou crescer em seu coração o espinho do orgulho, que aliás deram motivo ao seu exílio na terra. Eles se isolaram, eles não se misturaram. Em breve, a organização das castas separava as suas coletividades para sempre. Teve uma novela que tinha os Dalit. É Dalit, mãe? Era Dalit, mãe? Era os Dalit, né? Os Dalits que não podia passar nem pela sombra, não tem negócio da sombra, não podia chegar perto. Olha isso. Essas castas não se constituíam no sentido hierárquico, mas com a significação de uma superioridade orgulhosa e absoluta. E aí, quando a gente começa a ver esses vícios desses grupos que vieram para cá, a gente pode imaginar o que acontecia lá em Capela para eles terem sido exilados, né? Imagina, né?
Qual terá sido o maior problema deles? Orgulho, né? As fortes raízes de uma vaidade poderosa dividem os espíritos no campo social e religioso. A realidade é que os rajais soberanos voltam como mendigos desventurados. Aquele pessoal que não passava pela sombra do Dalit, resgatando o pretérito em amargas experiências expiatórias. Os que humilharam os infortunados do alto dos seus palácios volvem aos mesmos caminhos cheios de chagas cancerosas, seguindo a sua miséria e indigência. Todos esses textos, gente, são trechos do livro, tá? Que eu tirei para vocês terem uma ideia, até porque é impossível falar tão bem quanto Emmanuel. E o que é de admirar-se é que nenhum povo da Terra, tem mais conhecimento acerca da reencarnação do que o povo hindu. Então, como é que eles podem, incoerência, né? Como é que eles podem promover essa divisão de castas se eles, há que mais tempo e melhor, entendem e sabem acerca da reencarnação? Será que eles não se tocam de que, né? Vai ter uma volta, Aí, a família indo-europeia. O que acontece? Indo-europeia, indo de hindu, né? Eles começaram junto com a Índia, com o pessoal da Índia, com os hindus aqui. Só que eles, diferentemente dos indianos que ficaram aqui, estão aqui até hoje, eles foram se espalhando, eles vieram para cá, foram subindo aqui, olha só, passando aqui pela parte da Europa, subiram também aqui, essa aqui primeiro, depois eles vieram aqui para a parte da Rússia, União Soviética, mas vieram aqui, ó, fazendo o quê? Comungando com todos os povos, todas as tribos que eles encontravam pelo caminho. Esse era o compromisso deles. Eles não vinham aqui promover a evolução e o progresso da Terra. Você promove o progresso de um planeta promovendo o progresso da sua população. Então, o objetivo deles, o compromisso deles com Jesus era o quê? Congraçar com os que estavam aqui, com os terrícolas, congraça com eles, mistura, ensina, desenvolve. No que eles iam, inclusive no que eles iam reencarnando e no que eles iam reproduzindo, ia modificando o material genético. Ia melhorando o material genético. Era isso também que eles tinham que fazer. Quer dizer, em todo, desde a parte física, a parte intelectual, esse é o compromisso. Se mistura e ajuda a progredir. Missão essa, aliás, de todos os povos, pessoas, grupos que são mais fortes. Educar, ajudar a progredir, a evoluir, e não invadir, e não explorar, e não matar, né? Então, os indo-europeus, e daí por isso o indo-europeu, eles vieram subindo aqui, ó. Aí encontrava uma tribo aqui, já pegava para lá. Aí chegava para cá, e se conversava, e misturava, e fazia família, e carregava junto, pronto, foi para cá, foi civilizando tudo, pá. Se as civilizações hindu e egípcia definiram-se no mundo em breves séculos, até porque foi fácil, porque eles chegaram e ficaram num lugar. Os egípcios chegaram no norte da África e não saíram dali. Os indianos também. O mesmo não aconteceu com a civilização ariana, que ia iniciar na Europa os seus movimentos evolutivos. Os arianos procuravam as novas emoções de uma terra desconhecida. Eram, na sua maioria, os espíritos revoltados com as condições de segredo. Os outros três grupos, tanto os hebreus, os hindus e os egípcios, eles eram muito religiosos. Muito religiosos. Então, o que eles fizeram? Eles se agarraram à religião deles para entender, para se consolar quanto à queda do paraíso, quanto à perda do paraíso. E, aliás, essa é uma forma que o povo tem de se registrar na história, dos povos primitivos, através da sua religião, porque aí fica tudo escrito. Os arianos, eles não tinham religião. Muito pelo contrário, eles ficaram muito revoltados de terem perdido o paraíso deles. Eles ficaram tão revoltados, que eles falaram assim: eu perdi aquele lá, vou fazer outro aqui. Eles não aceitaram a perda do paraíso. Eles não tinham uma religião que valesse, que segurasse, que consolassem eles, como tinham os outros três grupos. Por isso, até a gente quase não tem registro histórico sobre isso.
A ausência de notícias históricas reside no fato de terem sido caminheiros do desconhecido. Eles iam subindo, encontravam uma tribo, saía de lá, eram nômades, né? Eram povos que iam subindo, então não deixava nada escrito, não deixava templo, não deixava registro nenhum, de forma nenhuma. Por isso é até difícil, não achei nenhuma foto, nenhuma imagem de foto, podia ser uma pintura, não achei para ilustrar isso para vocês. Eles foram errando pelas planícies e montanhas desertas, não como o povo hebreu que guardava a palavra divina como a sua fé, porque o povo hebreu também caminhou um bocado, apesar de ter ficado bastante tempo escravizado no Egito. Mas eles guardavam tudo aonde? No Antigo Testamento, na palavra da fé, né? Ali eles guardavam a história dele. Desarvorados os arianos e sem esperança, contando apenas com as próprias forças em virtude do seu caráter livre. Tinha outra coisa dentro do livro antigo. Essas excursões entre as tribos selvagens europeias datam de mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo. Todavia, os vestígios desses acham-se apenas 4 mil antes de Cristo. Interessante, né? O orgulho era tão grande que você pode ver que realmente eles não têm uma religião, você não tem na civilização europeia uma religião que você possa dizer isso é deles, isso é só deles, isso eles que trouxeram. Ou eles são católicos, né, herdeiros de Roma, ou eles são protestantes, ou eles são judeus, os hebreus, ou eles são hindus, enfim. Eles não têm uma religião, eles não trouxeram uma religião com eles. Agora o povo de Israel, os hebreus, né? Aqui também, a rota do êxodo do hebreu, Egito e Sinai, quando eles saíram do Egito, foram para Canaã, daqui saíram e vieram para cá. Monte Sinai aqui também, aqui, ó, de Pitom para cá, o Monte Sinai, olha o Monte Sinai aqui. Deram essa volta, andaram a beça, né? Foram 40 anos aqui. Diz Haroldo Dutra que ele meio que ficou andando em círculos propositadamente para que uma geração se sobrepusesse à outra e todos os ranços de uma religião politeísta fosse terminada. Então ele andou de propósito no deserto para que aquela civilização, ao chegar na Terra Prometida, entre aspas, não levasse aquela coisa da simbologia do bezerro de ouro, do politeísmo, dos vários deuses, que eles estavam há séculos, né, embutidos disso no Egito. Então aqui, e realmente, se você parar para pensar, isso aqui, ó, ela só vinha daqui, Egito está aqui, ela só fazia isso. Canaã era onde eles queriam chegar. Olha aqui, ele saiu daqui, veio para cá, aí subiu aqui, aí voltou para cá, aí veio para cá. Olha a volta que ele deu para chegar. Deu 40 anos já isso aqui. Era muita gente. E aí, quando a gente vê aqui a fala dos espíritos, né, tem lógica. Dos espíritos degradados na Terra foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Se grande era a sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho, dentro de suas concepções da verdade da vida. Nós devemos aos hebreus, né, é uma dívida eterna que nós temos com eles, a crença em um Deus único. Todos os povos da terra eram politeístas, até mesmo os egípcios, que na sua casta sacerdotal sabia que um Deus era único, deixava para controle da população, para controle da massa, o povo acreditar no politeísmo, aqueles deuses, né, com cabeça de gato, com cabeça de serpente. Para quê? Para você controlar melhor. E eles justificavam com o seguinte, que aqueles deuses com D minúsculo seriam os mensageiros, seriam os prepostos, seriam os colaboradores de Deus, Cristo, entendeu? Então para eles não tem problema, são deuses também, mas é como se fossem deuses com D minúsculo. A casta egípcia sabia. Os hebreus, eles faziam questão, eles enfrentavam todo tipo de guerra, de escravização, mas eles não abriam mão de jeito nenhum, eles morriam, mas não abriam mão da crença no Deus único.
Era o único povo da terra. Isso é uma dívida eterna que a gente tem com eles. Assim como nós temos uma dívida eterna com os católicos, o fato de trazer os cristãos, o fato de trazer Jesus até nós. Porque senão Jesus ia ficar só naquele pedacinho ali do Oriente e não teria chegado. Nossa dívida eterna a Paulo de Tarso, né? O grande Paulo de Tarso que trouxe para nós Cristo. Mas, com isso, eles se acham o povo eleito. Porque eles acreditam num Deus único e a verdade o fato deles se acharem complica a vida deles. Vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do orbe. É o povo mais internacionalista, porque como eles não têm, isso daqui foi em 1938 escrito, editado em 1939, o Estado de Israel apareceu em 1950. E mesmo assim está lá que segura-se no povo para ver quem é quem. Até então, eles não tinham um pouso, eles não tinham lugar para ficar. Por isso, foi o povo mais internacionalista. O que acontece? Eles se espalham pelo mundo todo. Mas ainda assim, é o povo mais exclusivista, porque eles se espalham fisicamente, mas só casam entre si. Eles não fazem o compromisso que eles falavam com Jesus. Lembra? Que era se misturar? Nem os egípcios, nem os hindus. Só quem fez isso foram os indo-europeus, que depois se tornaram os arianos. Por isso o mundo é branco. O mundo é branco, a civilização é branca, porque quem se espalhou foram eles. Quem dá as cartas foram eles. Quando você vê na televisão muito mais coisas com brancos do que com negros, com indianos, com egípcios, porque foram eles que se espalharam pelo mundo. Eles foram os únicos que cumpriram a torta e a direita, a gente vai ver já, deixando um monte de falha, o compromisso com Jesus. Então a gente tem que engolir essa. A gente já falou então é isso. A China milenária, o mais antigo foco de todos os surtos evolutivos do globo é a China. Isso está no capítulo 8. Já saímos das 4 raças, tá? Porque eu queria falar até dos arianos, pensei que eu não tinha falado ainda, já não tinha mostrado ainda, já mostrou. É que eles trouxeram esse espalhamento que eles fizeram no globo, eles trouxeram a organização social, a organização de propriedade. Eles pegavam, ensinavam a agricultura, eles fizeram exatamente o que tinham que fazer. Só que, quando você demarca uma propriedade dizendo isso aqui é meu, você começa e dá origem também a quê? A quê? A inveja, a ciúme, a guerra, a ambição, a tudo que não presta. Porque se você fala, se você organiza e diz o sentido de propriedade, como eles trouxeram. E antes era tribo, né? Tribo é o quê? Bota tudo aqui, tudo é de todo mundo. Quando a gente fala em organização e sociedade, a coisa já tem aquela separação. Então, quando eles colocaram o senso de propriedade, veio junto a cobiça, veio junto a ambição. E aí eles são os responsáveis pelas guerras. E se a gente parar para pensar, a guerra, até hoje, né? É a maior chaga que a gente tem, a guerra. A gente nunca deixa de ter guerra. Você deixa de ter guerra em algum lugar. Sempre tem guerra em algum lugar, né? E, infelizmente, esse foi o fruto do povo ariano. Por isso que lá no início estava dizendo, né, que eles trouxeram, mas infelizmente eles não cumpriram com o prometido, porque apesar de ter feito o que Jesus pediu, como a gente está num planeta de provas e expiações, é sempre a coisa meio torta. A gente faz o certo errando. A gente faz o certo errando, já viu isso? Você faz o certo até aqui, mas daqui para cá está tudo errado, mas é o que a gente consegue, é o que a gente pode fazer, não é? Aí vem trazendo, eles trazem a China milenária por ser o mais antigo foco de todos os surtos evolutivos do globo. Espírito valoroso, resignado, mas sem rumo certo nas estradas da edificação geral, porque assim como todos os outros grupos que nós falamos até agora, a China também não se misturou. Ela não só não se misturou, como ela provou simbolicamente, fazendo o quê? Uma muralha em torno dela. Tipo assim, não quero sair e não quero que ninguém entre.
Isso simbolicamente tem um peso absurdo, historicamente. Isso é, não quero me misturar, não vou me misturar, me deixa aqui exilado no meu campo. Complicado, né? Capítulo 9 vem trazendo. Aí pronto, já falamos dos grupos, né? Já falamos da China. E fica aqui uma reclamação a título de queixa para Emmanuel. Não teve nenhum capítulo específico para os negros. Está registrado, Emmanuel. Aí vem aqui no capítulo 9, as grandes religiões do passado. Fora eu julgar como bárbaros e pagãos os povos terrestres que ainda não conhecem diretamente as lições sublimes do Evangelho. Ele fala assim, esse povo é bárbaro. Ele fala assim, era um povo bárbaro. Era um povo bárbaro porque não comungava da religião dominante. Mas quem disse que ele era bárbaro? Bárbaro é um nome que eu dou porque eu não gosto dele. Ele não faz o que eu faço, então eu não gosto dele, eu vou chamar de bárbaro. Mas esqueceu que Cristo sempre acompanhou, sempre mandou mensageiro, sempre se desvelou a nosso favor. Então é povo bárbaro a partir do ponto de vista do dominante. Não é? Forri, Lao Tse, Confúcio, Buda, Moisés, Maomé, gente, que trouxe o Alcorão. Ele era um missionário, ele era um mensageiro de Cristo para trazer tudo. E, infelizmente, ele sucumbiu às tentações da sombra e dá para ver claramente no Alcorão as contradições, né, das coisas certas e das coisas muito equivocadas. E, infelizmente, assim como oh meu Deus, esqueci o nome de todo mundo. Aquele rapaz da França, Napoleão, que foi missionário também e infelizmente não conseguiu cumprir, né, com seu compromisso. Mas Maomé, mensageiro de Jesus. Enfim, livre-arbítrio, né? Ele traz a estrelinha de missionário para fazer uma coisa pela humanidade. Nosso livre-arbítrio. Essa é a melhor coisa, essa é a maior certeza que você tem da sua liberdade de agir. Tanto para o bem, quanto para o mal. No capítulo 10 ele nos traz a Grécia e a missão de Sócrates. Grandes mestres do cérebro e do coração formam escolas numerosas na Grécia que assumiam a direção intelectual do orbe inteiro. A democracia que nós temos hoje ainda é a democracia que foi inventada na Grécia. Olha que povo inteligente. A filosofia, os grandes filósofos, aqueles nomes que a gente não consegue falar, aqueles nomes gregos dificílimos, pai da medicina, Hipócrates, todos os pais, o pai da matemática, que eu esqueci o nome dele, quem gosta de matemática deve saber, enfim, todo mundo. A missão de Sócrates. Sócrates está num livro da codificação, qual é? Que livro da codificação Sócrates aparece? Sócrates na escrita no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Vem lá Sócrates e Platão mostrando a semelhança nos valores e nos princípios de Sócrates com os valores e os princípios da doutrina espírita. Faz uma analogia muito interessante. Sua existência, isso Emmanuel falou, em algumas circunstâncias aproxima-se da exemplificação do próprio Cristo. Que lindo, né? Como ele é missionário, ele tem que falar o que o Cristo falaria. E ele foi que chegou mais perto, tanto que faz parte da codificação. Sua palavra confunde todos os espíritos mesquinhos da época, não é à toa que ele foi executado. Condenado, executado, morto, obrigado a tomar segunda. Obrigado a se envenenar. Nas praças públicas ensina a infância e a juventude o famoso ideal da fraternidade e da prática do bem, lançando as sementes generosas da solidariedade nas gerações futuras. Bem interessante, né? Sabe como dizer um espírito de luz. No capítulo 11 do livro, lá, reconhecendo as dedicações ao trabalho por parte de todos os espíritos que se haviam localizado na Itália primitiva, os prepostos e auxiliares de Jesus projetam a fundação de Roma. E o povo anterior, dito povo bárbaro, né, entre aspas, que tinha na localização de Roma, era o povo etrusco, que era bem agrícola, que era bem tranquilinha, tinha uma coisa ou outra na indústria, na moeda, mas era bem
sertãozão e virou o império que virou. Mas também foi projetado pelos espíritos. Nada acontece por acaso, né? Tanto o crescimento, a fundação e o crescimento, quanto a queda do império, tem porquê. A família romana, cheia de tradições de generosa beleza, foi dilacerada pelos gênios militares e pelos espíritos guerreiros. Era bonito, não era? A valorização que eles davam à mulher. Naquela época era praticamente o único povo que valorizava a mulher, né? O progresso incessante da cidade formava a tendência geral ao expansionismo em todos os domínios. Roma, o Império Romano, é um absurdo. Pega toda a Europa, passa da Bretanha para a Grã-Bretanha, pega a Europa como um todo, a Grécia, e eles dominaram tudo. Estava tudo dominado naquela época. Também como missão era o quê? Fazer uma coisa só, um povo só, irmanado, na solidariedade, na paz, na fraternidade. Assim como o nosso Napoleão querido falhou, eles também falharam. Eles conseguiram unificar, mas imposto, ambição, cobiça, poder, é sempre que nos, vaidade, orgulho, domínio, é sempre que nos deixa em maus lençóis. Em vez de estender os seus laços pela educação e concórdia, deixa prender-se por uma legião de espíritos agressivos e ambiciosos, alargando a sua influência pelo mundo com as máquinas de guerra dos seus guerreiros. As catapultas, eles inventavam, eles eram geniais para a guerra também, tanto para fazer o Coliseu como para inventar catapulta. A gente inventar um negócio que com um elastiquinho você pôs aí, a pedra vai lá, não satisfeito, ainda bota óleo na pedra, bota fogo para a pedra, quando chegar lá, não chegar só a pedra, mas chegar a pedra com fogo. Isso é do gênio mau, mas é um gênio, é de uma capacidade intelectual. No capítulo 12 já vai acelerando o coração. A vinda de Jesus. A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. E foi isso que os nossos irmãos hebreus não aceitaram. Por isso que eles ainda aguardam a vinda do Messias. Eles não consideram, eles não aceitam Jesus como Messias do Antigo Testamento. Certo? Ah lá que bonitinho. A humildade, né? Os mansos e humildes herdaram a terra. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre com a vida de Jesus. Ele prometeu e ele veio. Com sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. E aí algumas pessoas acreditam que o Cristo dos 13 aos 30 anos estava com os essênios, aprendendo a sabedoria dos essênios, mas cai naquele mesmo problema do Buda. Os essênios já eram mensageiros de Cristo. Cristo já era perfeito desde a formação da Terra, que dirá desde que encarnou aqui na Terra. Ele não tinha nada que aprender com os essênios. Os essênios é que tinham que aprender com ele. Ainda que ele estivesse com os essênios, ele não estava aprendendo. E tem gente que coloca os essênios acima de Cristo como se Cristo tivesse vivido na fonte dos essênios. Inverte, né? Vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade do amor, Jesus Cristo. Reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Ele espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Essa frase estava perfeita para o dia de hoje, né? Refundiu todas as filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria emanado todas as religiões da Terra, não fosse o quê? Não fosse a gente. Não fosse a piedade, a gente está atrapalhando o serviço do homem. Estamos zoando o plantão de Jesus, gente. Vamos parar com isso. Vamos ajudar. E aí tem os próximos capítulos. Nós fomos até o capítulo 12. Do capítulo 13 ao 25, nós temos todos aqueles temas
Muito interessante, leitura leve, né? Rapidinho você lê, às vezes, mas subir itens assim, de meia página. Leiam esse livro, vocês não vão se arrepender, vocês vão ler várias vezes, porque ele é tão denso que muita coisa passa, toda vez que eu leio eu vejo uma coisa nova, toda vez que eu leio tem uma coisa nova. Tá ok? Eu indico com muito carinho. Muita paz a todos.